Bom, nessa aula 8 a gente vai conversar sobre como estimular a produção de leite, quais são as formas mais conservadoras, quais são as medicações que a gente pode usar. Outro aspecto importante é a gente entender quanto é esperado de ganho de peso para o bebê. Isso vai ajudar a gente a avaliar se a nossa amamentação está sendo eficiente ou não. E eu trouxe aqui também alguns conceitos de confusão de bico, confusão de fluxo e de chupeta, que podem também interferir na amamentação. Cientificamente, o que a gente tem que vai aumentar a produção de leite? Eu já expliquei para vocês toda a fisiologia, a parte hormonal, a parte de sucção efetiva. Então, o bebê estar ali, mamando a todo momento, fazendo a sucção, ter frequência de mamada, ter uma sucção de qualidade, uma sucção efetiva, isso é o principal fator que vai estimular a produção de leite. Então, por isso, a amamentação a livre demanda, principalmente nos primeiros meses de vida. Uma coisa que ajuda muito, e em questão de substâncias, é a única coisa que a gente tem uma comprovação científica mesmo, é a água. Então a mãe precisa estar muito hidratada, muito bem hidratada nesse começo, então mais de 4 litros de água por dia, pelo menos, tá? Vocês viram a fisiologia que para a mãe conseguir ter essa produção cerebral dos hormônios necessários, a mãe precisa estar tranquila e precisa estar relativamente descansada. Então, assim, é difícil, né, no começo, porque o bebê tem que mamar a todo momento, mas a mãe precisa tentar dar umas descansadas nesse intervalo, porque principalmente à noite acontece uma produção de prolactina, então vocês vão perceber que a mama à noite fica bem túrgida, produz mais leite do que durante o dia. É comum mães que no final do dia acabam tendo uma queda de produção de leite por cansaço mesmo, né? Então é muito importante que a mãe tenha aí um período para descansar, para que consiga produzir leite e que ela esteja tranquila com esse processo. A mãe muito nervosa, muito ansiosa, se está ou não conseguindo amamentar, pode acabar, por essa própria ansiedade, acabar inibindo esse mecanismo cerebral de produção de leite. Outras formas também que a gente escuta, e tem muito daí da crendice popular, mas algumas coisas têm até uma base, são alguns alimentos. Então, tanto alimentos que dão muita caloria para a mãe, como aqueles sucos de uva integral, açaí, aveia, quanto alimentos que têm substâncias que a gente chama galactogogos. Então, alguns tipos de chá de melissa, chá de funcho, tintura de algodoeiro, esses alimentos podem te auxiliar e produzir um pouco mais de leite. Alguns outros que eu peguei aqui, feno-grego, abacate, gengibre, alfafa, bebidas à base de malte, né? Tanto que antigamente o pessoal tomava cerveja preta para produzir leite, né? Hoje em dia está totalmente contraindicado. Alho, linhaça, então assim, algumas substâncias podem ocasionar um aumento de produção de leite. Isso não tem muita comprovação científica, mas eu recomendo que se você está com uma baixa produção ou acredita estar com uma baixa produção, você faça o teste com alguns alimentos. Costuma ajudar assim pelo menos um pouco. Então garanta que o seu bebê esteja fazendo uma sucção adequada, que esteja tudo bem com ele e que você esteja bem hidratada e tranquila. Agora, em relação às medicações, então, alguns médicos costumam prescrever algumas medicações, eu vou explicar para vocês. Claro que essa aula eu não estou prescrevendo nenhuma medicação, estou só explicando para vocês. Isso são medicações que têm efeitos colaterais, então é sempre importante estar com algum acompanhamento médico do seu obstetra aí nesse momento, para saber se é ou não necessário utilizar essa medicação. Bom, então a prolactina ela é responsável pela produção do leite, né, como a gente já passou por essa aula, e a dopamina, se ela está muito elevada, vai acabar que isso vai interferir na produção de leite. Então, em geral, as medicações que a gente vai usar vão inibir a dopamina e vão deixar a prolactina, então, ser mais produzida e agir mais, tá? Bom, então são principalmente 3 medicações que a gente usa, a metoclopramida, que é o Plasil, a domperidona, também chamada de Motilium, né, o nome comercial, e a sulpirida, que é o Equilide, tá? A metoclopramida já não é mais muito usada, que ela tem mais efeito colateral, faz muito sintoma extrapiramidal, que são tremores, que são movimentos involuntários, algumas pessoas têm essa reação importante com o uso de Plasil, tá? Já a domperidona e o Equilide são mais usados. Então, ambos vão agir diminuindo a dopamina no nosso corpo e deixando a prolactina funcionar, né? Fazer sua função, que é a produção de leite. Todos eles, essa produção de leite foi descoberto como um efeito colateral da medicação. Eles eram usados como antipsicóticos
e acabou se descobrindo que ocasionava a produção de leite. É importante falar que existe uma certa transmissão dessa medicação via leite, os estudos ainda são conflitantes, mas existe. E essas medicações, elas não são isentas de efeito colateral, então as duas também, a domperidona e a sulpirida, também podem gerar efeitos extrapiramidais e efeitos colaterais, tá? Às vezes a mulher fica com a cabeça estranha, com pensamentos estranhos, então não são medicações isentas de risco. A utilização dessas medicações é ainda bastante controverso entre os médicos, então você vai depender do contato próximo do seu médico e dessa decisão em conjunto se você vai ou não querer fazer algum estímulo, caso necessário, tá? Eu acho interessante sempre avaliar a efetividade da mamada, por que a mãe não está produzindo o tanto de leite necessário. Então veja se não tem um problema da mamada antes de introduzir uma medicação que pode aí vir cheia de efeitos colaterais. Inclusive, é interessante falar que existe, nesse mecanismo dopamina-prolactina, existe um reflexo que chama reflexo disfórico da ejeção do leite. Algumas mulheres têm, e é importante vocês entenderem que isso é totalmente benigno e fisiológico, não é culpa da cabeça de vocês, né? É totalmente hormonal. Então, na hora que a mulher vai iniciar a amamentação, acontece uma queda de dopamina. Então, muita mulher tem uma sensação estranha, né? Fica um pouco ansiosa, um pouco irritada. Isso daí tende a melhorar em 2 minutos, tá? Isso é fisiológico por conta dessa queda hormonal de dopamina e elevação da prolactina, tá? Então, isso é normal. Fiquem tranquilas que, em geral, tende a melhorar com o tempo. Outra forma bem interessante da gente estimular a produção de leite é o power pump, né? Com a extração com as bombas extratoras de leite. Então, em geral, o que a gente orienta? Depois da mamada, a mãe vai fazer o estímulo de extração, ela faz 20 minutos de extração, faz uma pausa de 10 minutos e depois faz mais 10 minutos de extração, tá? Depois da mamada. Isso daí, o corpo vai entendendo como se o bebê ainda estivesse mamando. Tá? Lembrando que a bomba extratora de leite, ela não faz uma sucção perfeita que nem o bebê. Então pode ser que saia um pouco menos de leite na extração, na bomba extratora. A mulher às vezes extrai 30 ml e fica, nossa, eu não estou produzindo o suficiente. Mas isso não quer dizer que quando o seu bebê estiver mamando, você só vai produzir 30 ml, tá? Então é importante você sempre considerar aqueles sinais de saciedade. Só uma coisa, sobre o estímulo Power Pump, é bem difícil você conciliar as sonecas do bebê, a amamentação, os cuidados com você, os cuidados com o bebê e ainda fazer esse estímulo Power Pump que leva quase 1 hora do seu dia. Então muitas mulheres fazem tempos abreviados, tá? Também funciona, então fazer 7 minutos, uma pausa de 5, depois mais 7 ou mais 5, enfim, você tem que adaptar para a sua rotina, o que está sendo adequado e tem que ver se realmente está sendo necessário fazer esse estímulo de bomba extratora de leite, tá? Se você já produz um tanto adequado para o seu bebê, não teria necessariamente uma necessidade, a não ser que você for voltar para o trabalho e quiser aí fazer o armazenamento desse leite. Lembrar, além de anotar o dia que coletou o leite, anota o horário também, por causa daqueles fatores dos hormônios. Então, tentar ofertar para o bebê o leite da manhã num período da manhã e não vice-versa, porque você pode aí ocasionar uma alteração do sono do seu bebê, dando um leite de manhã, dando para ele à noite.